castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amados e amadas, trago da parte de Deus a ti a saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a Palavra para um tempo de reflexão é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que busca, a partir da orientação das Escrituras Sagradas, trazer orientação e clareza para a caminhada de vida e de fé. Cremos que em e a partir de Jesus Cristo, Deus se revelou para dentro da humanidade e que continua a revelar-se por intermédio da sua palavra em nosso tempo. Hoje queremos refletir sobre o tema testemunho de fé. Somos pessoas potencialmente influenciadoras, mas também influenciáveis. Quando alguém lança um determinado produto no mercado, dependendo da propaganda, muitas pessoas aderem a esta proposta. Mas o que poderia ser lançado no mercado para influenciar também a conduta humana a partir da fé de acordo com a vontade de Deus? Será que ainda há uma forma de semear sinais do reino de Deus neste mundo? De certa forma, nosso mundo está criando uma linha que divide os carentes e os abastados. Mas, mais do que uma linha, essa separação cria um terrível abismo entre as pessoas. Quando se fala em carentes e abastados, a primeira ideia que nos vem é de pessoas que têm falta de recursos financeiros e de abundância deles. Essa interpretação está ancorada na ideia de que a vida depende única e exclusivamente de dinheiros, de bens ou de riquezas materiais. Por este desconhecimento é que existe entre carentes e abastados uma pobreza miserável que atinge a ambos e que muitas vezes não é vista com os nossos olhos naturais. Na minha caminhada de vida e de fé, já encontrei pessoas tão carentes que a única coisa que possuíam era muito capital financeiro e muito dinheiro guardado. Sim, existe muita pobreza e carência em meio às fortunas. Uma das importantes finalidades da existência da vida cristã é exatamente auxiliar as pessoas a descobrirem as verdadeiras riquezas, vivendo a partir das prioridades da vida. Não são poucas as vidas que passam uma existência em branco no seu curto espaço de tempo que vivem neste mundo. E quando chegam no apagar das luzes de sua existência, flagram-se desta triste realidade. Não basta sermos pessoas benquistas na sociedade por sermos politicamente corretas. Não basta estarmos na linha de frente da moda, da arte, da ciência ou de qualquer outra coisa valorizada no mercado da vida. Embora todas essas coisas sejam úteis, elas não tornam o ser humano plenamente apto para o que Deus planejou quando o criou. No fundo, o ser humano sempre espera algo a mais de si, para si e principalmente das outras pessoas. Mas por que isto é assim? Porque vivemos um vazio que não é fácil de ser preenchido. Quando jovem, ouvi uma pregação de um colega pastor que afirmou que este vazio que o ser humano sente e busca preencher e não consegue, se dá porque trata-se de um vazio da saudade de casa. Sim, o ser humano desde o Jardim do Éden, quando por consequência da sua desobediência tem de deixar o paraíso, ele carrega junto consigo esta saudade da comunhão com Deus. Esse vazio somente é preenchido com a busca pela comunhão com Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida, às dificuldades do dia a dia. Deus é este algo a mais que nós tanto necessitamos e ansiamos e que pode e vai suprir nossas carências. Quando experimentamos isto, então, também a partir de nós, do nosso testemunho, outras pessoas experimentarão o preenchimento deste vazio. Certo homem ia submeter-se a uma cirurgia na manhã seguinte ao internamento no hospital.
Um dos seus melhores amigos o visitou e a conversa deles girou em torno da operação e ficou claro que a preocupação deles era que o tumor fosse benigno. Antes de sair daquele quarto, o enfermo pediu para que eles pudessem fazer juntos uma oração. O visitante orou pedindo o auxílio de Deus para o amigo que enfrentaria a cirurgia. E juntos oraram também por todas as pessoas que estavam naquele hospital. Quando o amigo saía dali, o companheiro de quarto daquele paciente disse: "Obrigado por essa oração." Aquela oração havia sido um testemunho para aquele estranho. Aqueles dois amigos apenas colocaram em prática o ensinamento cristão de orar uns pelos outros. Eles apenas exercitaram os ensinamentos de Jesus Cristo. Fizeram isso sem longos discursos, sem querer doutrinar outras pessoas para a sua comunidade, sem motivar o proselitismo religioso. Agiram a partir de uma das mais preciosas lições que Jesus ensinou aos cristãos do mundo inteiro. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. A oração daqueles dois cristãos feitas naquele quarto de hospital havia sido um testemunho para um estranho. O amor, a solidariedade e a compaixão são resultantes de uma vida em sintonia com Cristo e a sua instrução para a vida cristã. E haviam tocado o coração de alguém que nenhum dos dois conhecia antes. É isto que Jesus quer dizer: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. O cuidado e apoio demonstrado aos outros, seja em nossa comunidade de fé ou fora dela, é parte essencial do nosso testemunho para com as outras pessoas acerca do poder e do amor de Deus, bem como nosso compromisso com a base da fé cristã. Se observarmos na natureza criada por Deus, tão logo vamos perceber que uma árvore frutífera, enquanto viver, está cumprindo seu papel, purificando o ar com suas folhas, mas também oferecendo suculentas frutas para alimentar toda a criação. Mas por que o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, insiste por vezes em não dar frutos para os quais ele foi criado por Deus? Amados e amadas, pecar é errar o alvo proposto por Deus. Pecar é a insistente vontade do ser humano em não fazer a vontade de Deus. Querendo ou não, somos pessoas potencialmente influenciadoras, mas também influenciáveis, tanto para o bem como para o mal. Daí a importância de vivermos de acordo com a orientação e vontade de Deus para as nossas vidas, assim como de educarmos os nossos filhos, filhas e uns aos outros com o testemunho que Cristo propõe. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Esta é a proposta de Deus para o bem de toda a humanidade. Infelizmente, muitas pessoas, a menos que deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes, jamais conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Se nós que temos a convicção da importância da fé em e a partir de Cristo Jesus, nos esforçarmos para dar mais testemunho desta fé, com toda certeza haverá muito mais influências positivas na vida de outras pessoas para esta proposta de vida do reino de Deus. O próprio Cristo já apresentou a fórmula que pode influenciar a conduta humana para este bem, a saber, o seu mandamento do amor. Amor que não trai, que não rouba, que não tortura, que não maltrata e nem mata. Mas amor que é fiel, que é bondoso, que serve, que ajuda e que promove vida. No mundo há carentes e abastados. Há entre nós ricos pobres e pobres ricos. De nada adianta uma riqueza financeira que com a morte precisa ser deixada para trás.
e ainda possuir uma pobreza e carência para a vida rumo à eternidade. Eu e você, nós como comunidade de fé, somos responsáveis pelo testemunho para com as novas gerações, para que estas descubram as verdadeiras prioridades e riquezas da vida. Nossa tarefa como pessoas cristãs é simplesmente testemunhar. O apóstolo Paulo nos lembra: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Quando assim procedemos, o vazio em nós é preenchido, nossas carências supridas, e assim somos usados por Deus para que outras pessoas possam também experimentar esta saciedade da parte de Deus. Hoje, Deus nos dá a chance de experimentarmos e semearmos as sementes do seu reino. E o fazemos orando uns pelos outros e uns com os outros, sendo também instrumentos dele para a vida de outras pessoas no exercício da diaconia, que é testemunho prático e visível em ações concretas no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre, nos fortalecendo na fé e no testemunho cristão. Que Deus assim nos guarde. Amém.